Leiamos, meus irmãos, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Diga comigo assim: mordomia. Pode ser melhor, irmãos. Mordomia cristã para os dias atuais. Este versículo é um versículo que denota em cunho, em ordem teológica, como base na aplicação para a mordomia cristã. O que é a mordomia cristã? Nós falaremos ao longo desses dias que estaremos estudando sobre esta temática, mordomia cristã, e nós vamos ver desde o princípio de como é o significado, a etimologia da palavra mordomia cristã e quais são os seus efeitos à luz das Escrituras do que a mordomia cristã ela proporciona. Uma certa vez alguém, de forma muito ingênua, muito singela, olhou para mim e disse: mordomia é uma coisa de ficar à vontade, né? Mordomia, conforto. Eu disse: não, mordomia aqui vem de mordomo, ou seja, de administrador, de agente, daquele que é incumbido a ele a responsabilidade. É o mesmo que dizer de inferir, ou seja, alguém que foi inferido, que foi colocado, que foi acrescentado a ele uma responsabilidade. Daí então vem essa questão de mordomia. Mas a palavra mordomia, meus irmãos, ela vem de duas raízes, e eu quero destacar na raiz dentro do latim e na raiz dentro do hebraico. Na raiz vindo do latim, ela vem como majoro, a palavra majoro. Veja ela aí sendo aplicada. Aí ele diz assim: Damasceno Eliezer. Vejam também aí, irmãos, Gênesis 39. Gênesis 39, versículo de número 4. Gênesis 39, versículo 4, até o versículo 6, depois versículo 8 e 9. Gênesis 39, versículo 4 ao 6 diz assim: José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Versículo 6: E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência, formoso à vista. Versículo de número 8 diz assim: Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Versículo 9: Ninguém há maior do que eu nesta casa. Então a gente já vê aqui que a palavra no latim majordomo traz o sentido do criado maior. E a gente vê aqui o próprio José dizendo: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou. Então veja, irmãos, de que a Bíblia nos mostra de que o mordomo ele tem esta função a respeito da
responsabilidade na casa do Senhor. Então, é mostrado aqui de que ele é o mordomo maior, é aquele que tem a responsabilidade depois do próprio dono da casa. Então isso quer dizer que o dono da casa lhe confiou literalmente tudo que estava na casa. E uma vez que lhe é confiado, isso também lhe traz a alta responsabilidade. Mais na frente nós vamos ver que aqui muito dado, muito é cobrado. Daí então essa expressiva, pelo simples fato da responsabilidade. Tudo que nós fazemos, tudo que nós não fazemos e tudo que nós podíamos fazer, mas não fazemos por negligência, vamos prestar conta diante de Deus. Diga bem. Amém. Então, na segunda raiz do hebraico vem como raiz ou azerral. Diga comigo, raiz ou azerral. Que significa, diga comigo, homem que está sobre responsabilidade, referindo-se à função do mordomo. Gênesis 43, versículo 19 diz assim: por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. Então veja que a expressão raiz ou azerral, que traz o sentido de homem que está sobre uma responsabilidade, então isso denota de que o mordomo era aquele que recepcionava, era aquele que delegava as funções, era aquele que orientava, era aquele que dizia o que deveria e o que não deveria acontecer dentro da casa, na sua dinâmica doméstica da casa, e depois ele repassava para o seu Senhor tudo aquilo que ele administrou, baseado na confiança que lhe era depositada. Então, veja aí também, irmãos, Gênesis capítulo 44, versículo 4. Veja o que é que nos diz a palavra do Senhor. Gênesis 44, versículo 4, diz assim: saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando lhes dirás: por que pagaste mal por bem? Veja de que o mordomo estava à disposição do seu Senhor. Então aqui vai uma outra expressiva, que é Asherhal Bairt. Asherhal Bairt, que significa aquele que está sobre a casa. Também pode ser pronunciado como aquele que é o filho da aquisição, referindo-se ao mordomo. Veja aí também Gênesis 15, voltando mais uma vez, Gênesis 15, versículo 2. Nós lemos, mas vamos ler novamente. Gênesis 15, versículo 2 diz assim: então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hares de herdar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno. E o versículo de número 3 diz assim: disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o herdeiro. Observe de que a intenção de Abraão era também de passar parte da sua herdade para o mordomo Damasceno, o Eliezer. Então, traz também a visão acerca de uma adoção. E esta adoção, ela pode ser aplicada também acerca da nossa vida espiritual em Cristo. Há exemplos acerca desta aquisição, que vem da visão possível de adoção.
Em João capítulo 1, versículo 12, nós fomos feitos filhos de Deus, não mais pela vontade do homem, nem pela carne, nem pelo sangue, mas pela vontade do Pai Celestial. Também em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 15, nós vamos ver de que nós também fomos adotados, estamos pela adoção, mediante, através de quem? De Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Quem pode dizer amém? Também Efésios 1 e 5 fala a respeito desta adoção. Gálatas capítulo 4, versículo 4 até o versículo 5 também fala acerca desta adoção. E quando nós olhamos nesse fechativo, meus irmãos, nós vemos de que nossa missão aqui como mordomos é administrar aquilo que o Pai nos confiou. Administrar o que o Pai nos confiou não é uma simples tarefa. Administrar o que o Pai nos confiou não é qualquer atividade. Administrar o que o Pai nos confiou é uma alta responsabilidade. E esta responsabilidade não é para muitos. Por que não é para muitos? Porque a Bíblia nos diz que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Se fosse para todos, o bêbado, o adúltero, o prostituto, o homem envolvido na vida pecaminosa, estaria administrando os bens espirituais do céu. Mas não é para todos. A salvação é para todos, mas nem todos querem a salvação. Então, os que estão aqui são aqueles que foram chamados pelo seu decreto e que são privilegiados de poder administrar aquilo que Deus lhe confiou. Quem confirma isso, diga glória a Deus. A mordomia cristã é um ofício ou uma responsabilidade que nos foi confiada por Deus para a boa administração dos bens, tanto espirituais como materiais, mas que edificam a igreja do Senhor e glorificam o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de quem? De Deus. Perceba que o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Corinto a respeito da liberdade cristã e com isso a conduta. E esta conduta iria ser referenciada para a glorificação, para a exaltação, para a edificação da igreja e do nome do Senhor. Tudo que fazemos, irmãos, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Se eu cantar é para a glória de Deus. Se eu pregar é para a glória de Deus. Se eu servir a igreja é para a glória de Deus. Se eu venho à igreja é para a glória de Deus. Se eu estou sentando para ouvir é para a glória de Deus. Tudo que façais, façais para a glória de Deus. Nada aqui é para a minha edificação. Nada aqui é para a sua edificação. Nada aqui é para a nossa edificação. É para a edificação da igreja e glorificação do nome do Senhor. Quem diz amém? Agora, irmãos, se somos mordomos a serviço do céu, temos que administrar bem o que nos foi vinculado. E o que é que nos foi vinculado? Veja aí Colossenses capítulo 3. Abra sua Bíblia, irmãos. Colossenses capítulo de número 3. Versículo 1 ao 3. Veja o que nos foi vinculado, nos foi confiado. Qual é uma das nossas administrações como bons mordomos que somos na casa do Senhor?
Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são terrenas. Aí Paulo diz por quê? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Veja de que Paulo fala aos Colossenses, mostrando a eles o paralelismo. Paulo mostra para os Colossenses que eles agora não estão mais debaixo do jugo da servidão, da escravidão do pecado. Paulo mostra para eles que agora eles estão mortos para o pecado, para o mundo, para o sistema, e agora estão vivos, escondidos. E escondido aqui, irmãos, não é escondido dentro de algum lugar, dentro de uma caverna, para ninguém ver, não, de maneira nenhuma. Escondido aqui é que agora estão reservados no Senhor, estão agora no Senhor, estão protegidos no Senhor, e tudo que diz respeito à nossa vida agora reflete no Senhor. Antes, quando nós estávamos lá fora no mundo, se a gente chamasse palavrão, se a gente brigasse com alguém na rua, se a gente falasse com um tom mais agressivo com alguém na rua, ninguém iria reparar. Sabe por quê? Porque nós estávamos assim, igualados com o mundo, andando com o mundo. Mas agora que estamos guardados em Cristo, escondidos em Cristo, mortos para o mundo e agora vivendo em Cristo, e a nossa atitude agora reflete em Cristo, tudo que a gente fizer, Cristo vai ser mencionado, e aí pode tanto glorificar o nome do Senhor como escandalizar o nome do Senhor. É por isso que Paulo está dizendo: pensai no que é de cima, buscai o que é de cima. Nós agora, irmãos, a nossa mordomia agora é cristã. A nossa administração agora não é mais com as obras da carne. A nossa administração agora é com as obras do céu, é com as obras do fruto do Espírito, é com as obras celestiais, é com aquilo que glorifica o nome do Senhor. Eu agora tenho que refletir em Cristo na minha vida. Agora eu tenho que pensar nas coisas que são de cima. Minha mente não pode estar mais uma mente escrava das coisas pecaminosas. Eu não posso ser um cristão, ser um salvo em Cristo Jesus e estar pensando em pornografia. Eu não posso ser um salvo em Cristo Jesus e estar vendo vídeos pornográficos. Eu não posso ser um salvo em Cristo Jesus e estar cobiçando a mulher alheia. Eu não posso estar em Cristo Jesus e desejando, cobiçando aquilo que é ilícito, aquilo que alimenta a carne. Eu não posso ser um salvo em Cristo Jesus e estar com um sentimento odioso, com o coração rancoroso, com o coração travado. Eu não posso, irmão, porque agora eu estou morto para a lei, para o mundo, e estou escondido em Cristo. Eu tenho que buscar o que é de cima, pensar no que é de cima, viver para o que é de cima. E se eu viver nesta vida, o Senhor será glorificado na minha vida. Quantos estão entendendo esta palavra? Glorifique o nome do Senhor. Nós não somos mais do sistema deste mundo. Nós não somos mais, irmãos. Então nós observamos de que os nossos pensamentos, irmãos, devem ser bem administrados, pois Ele é quem também nos conduz. Você sabia que os nossos pensamentos, Ele nos conduz tanto para o que é certo, como para o que é errado. Os nossos pensamentos também nos faz alavancar, nos faz ir ao encontro do que é certo ou ao encontro do que é errado. Vamos ver na Bíblia pensamentos que nos levam para o que é certo. Lucas capítulo 15. Veja aí.
Nós vamos ver aqui pensamentos que nos levam para o que é certo. Por isso que a gente tem que ter cuidado como administrar o nosso pensamento. Lucas capítulo 15, versículo 17. Não é isso? 17 até o 19. Lucas 15, 17 ao 19 diz assim: E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? O filho pródigo aqui, irmão, não estava falando com ninguém não, viu? Ele estava falando com ele mesmo. Ele estava falando na mente dele. E eu vou lhe mostrar que ele estava falando na mente dele, dentro dele. Observa aí, versículo 18: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me um dos teus trabalhadores. Mas o versículo 17 diz assim: E caindo em si. Cair em si, olha, ele fez uma autoanálise. Ele fez agora uma retrospectiva e fez uma introspectiva. Ele fez agora um exercício memorial na casa de meu pai. Ele lembrou da casa do pai. E aí ele fez agora um retroativo até aonde ele estava. E quando ele chegou onde ele estava, ele fez agora uma introspectiva dentro dele. Ele diz: Vês aqui, estou aqui, eu faço necessidade. Irei ter com meu pai e direi: Pequei contra o céu perante ti. Estava ensaiando. Por que estava ensaiando? Porque os versículos à frente vai dizer que ele foi. E quando ele avistou o pai, ele gritou: Pai, pequei contra ti. O pai deixou ele terminar de falar. Já abraçou ele, já beijou, já trocou colocou sandália nos pés, trocou as roupas dele, colocou o anel no dedo dele, fez uma festa. Então isso está mostrando de que o pensamento dele era um pensamento para o caminho certo. Voltar para a casa do pai, voltar para a presença do pai. Era como se ele estivesse querendo dizer: eu deixei de ser um mordomo como filho na casa de meu pai, para agora ser mordomo das iguarias dos porcos, do que está caído. Não, que vida é essa? Eu não quero essa vida para mim não. Eu vou voltar para a casa de papai, porque na casa de papai é melhor, tem fartura, tem abundância. Aqui não, aqui só tem dejeto dos porcos, mas na casa de papai não. Na casa de papai tem banquete. Quem vem para esta casa não se alimenta de iguarias. Quem vem para esta casa se alimenta de banquete, porque o pai não dá resto de comida, o pai dá comida em abundância. Na casa do pai tem comida em abundância. Quem confirma isso, diga glória a Deus. Agora veja também, irmãos, pensamentos errados, pensamentos que podem nos levar para caminhos errados. Mateus capítulo 5, versículo 28. Mateus 5, 28. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Mateus 5, 28 diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Deixa eu te explicar uma coisa. Coração aqui, eu já falei isso e vou tornar a falar. Coração aqui não é este órgão volumoso que está aqui dentro, que fica batendo. Essa máquina ventrícula de receber sangue e bombear sangue. Não. Coração aqui, à luz das Escrituras e de ordem teológica, é a sede das emoções. O homem é tricotômico: espírito, alma e corpo. Aqui é a sede das emoções. Aqui é os pensamentos, as intenções, as vontades, os desejos, as reações, as ansiedades. Então, tem pensamento, irmão, que nos leva para o abismo. Tem pensamento que nos leva a pecar.
Tem gente redondamente enganada achando que adultério é só quando tem o ato. Mas quando está pensando, cogitando, já idealizando que vai fazer assim, vai fazer assado, vai fazer desse jeito, vai marcar não sei aonde, vai fazer assim, 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 já pecou. Já pecou. Há muito tempo. E Jesus usa isso aqui como uma referência, não é só para o ato do adultério, mas isso aqui se abrange para tudo aquilo que vai ferir a santidade de Deus. Então o que o homem pensar, por isso que Paulo está dizendo: se estáis mortos em Cristo, buscai o que é de cima, pensai no que é de cima. Eu escutei uma vez um pastor falando acerca de um outro pastor já na idade inteira, e já estava já nos seus últimos dias da sua vida. E quando ele foi fazer uma visita, ele disse assim: pastor, quantos anos você tem de pastorado? Ele disse: tantos anos. E ele ficou admirado com aquele tempo e perguntou para ele. Pastor, era o pastor mais jovem, perguntou para aquele pastor já experiente, disse: o senhor pecou alguma vez? Ele disse: meu filho, eu nunca pequei ao longo dessa caminhada, nunca tive um deslize na longo dessa caminhada. Ele disse: como foi isso? Qual é a receita? Qual é o segredo de o senhor não ter se deslizado ao longo dessa caminhada? Ele disse: não foi fácil, mas também eu não deixei a minha mente ser ocupada pelas coisas terrenas. Eu sempre estava buscando as coisas de cima. Oh, irmão, quando a gente busca, irmão, as coisas de cima, a gente não tem tempo para pecar, não, irmão. Lembra de Davi? Davi não foi para a guerra, ficou no palácio, porque era para o rei ir para a guerra também. Mas o rei, que foi que ele fez? Ficou no palácio. E por ficar no palácio, ele viu que não deveria ver. E os olhos dele, a Bíblia diz que os olhos é a candeia do corpo. Jesus disse que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bem. Mas se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será tenebroso. Aí Davi fica em casa quando era para cada guerra. Cuidado, viu, irmão? Quando é para você estar na guerra, na batalha, e você omite, você recua, você relaxa e fica onde não é para ficar, os teus olhos vão ver o que não é para ver, e a queda é certa, espiritual. Foi o que aconteceu com Davi. Davi pecou primeiro no coração e depois executou o que já tinha cometido no seu coração. Mas nesta noite Deus está te dando a receita. Busca o que é de cima, pensa no que é de cima, porque se tu buscar e pensar no que é de cima, o teu coração vai estar blindado e tu não vai pecar. Mordomia cristã, irmão. A gente tem que ter cuidado, irmão. Às vezes chega mensagem para mim tarde da noite e eu não respondo. Ou então mando minha esposa mandar um áudio, já para não dar brecha. Eu sei que a pessoa no outro lado não está com nenhuma maldade, mas eu sei lá, o esposo, eu sei lá, os pais. Não, que a bichinha, eu vou orientar, vai nessa, bichinha. Vai, é laço. Se tiver que conversar tarde da noite, conversa com a tua esposa. Se tiver que trocar uma mensagem tarde da noite, troca com a tua esposa. Ela tudo do lado dela. Pronto, vamos ver você aqui. Pronto. É. Mas não entra por esse caminho, não. Esposa não pode ter senha no celular que a esposa não sabe. Esposo não pode ter 2 Instagram, 2 WhatsApp. O que é meu é da minha esposa, o que é dela é meu. Às vezes ela está respondendo mensagem minha para alguém. Eu digo: responde aí, filho, que eu não tenho nada para responder. Cuidado. O diabo não briga de ser diabo. O diabo não briga de ser diabo. Isso é muito sério. A
aí depois o pior acontece, ela te deixa, ele te deixa, e Deus o livre isso não aconteça, aí vai querer culpar o diabo. Foi não, foi você que não vigiou. Foi você. Uma certa vez eu vi um dizer, uma frase, e mostrava de que um cavalo estava preso e soltaram, um demônio soltou aquele cavalo, e aquele cavalo entrou numa fazenda e destruiu lá, e o dono da fazenda matou o cavalo, e o dono do cavalo veio e matou o dono da fazenda, matou os pais, matou os filhos, matou todo mundo. Foi aquele saceiro, aquele negócio do inferno. Aí depois foram lá ao demônio e disse: por que tu fizesse tudo isso? Ele falou: não, eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo, o resto quem fez foi o homem. A gente ri, mas o negócio é sério. Isso aqui, ó, é carne. Tem três coisas que a gente luta: o mundo, a gente luta contra o mundo, a gente luta contra as hostes espirituais da maldade, e a gente luta contra a nossa velha natureza. Sabe qual das três é a pior? É a nossa velha natureza. Porque a palavra do Senhor diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus disse que estaríamos no mundo, mas que o Pai iria nos livrar do mal. Mas na carne, Paulo diz: foge. Foge dos prazeres. Foge das propostas. Foge. Porque a carne é terrível, irmão. Quem diz amém? Amém. Como mordomo que somos, irmãos, daquilo que Deus nos confiou, devemos deferir com alegria nossa missão. Um mordomo cristão, ele não pode, irmãos, administrar esse ofício ranzinzo, carrancudo, não. Tem que ser com alegria, porque a hora do Senhor nos proporciona alegria, irmãos. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza, Salmo 100. O Salmo 100 é um salmo clássico, né? Um dos salmos clássicos. Salmo 100, verso 2 e 3 diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-nos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Deixa eu transliterar para os nossos dias. Deixa eu fazer uma aplicação pessoal aqui. É como se o salmista estivesse dizendo: olha, faça a obra de Deus, seja um mordomo alegre. Ei, não estou falando aqui de tu estar rindo o tempo todo para todo mundo, andando na rua. Não, irmão, você não quiser ficar dando juízo, dizer: rapaz, aquele irmão, depois que foi ser crente, meio. Não, mas alegria, entusiasmo, vontade, disposição. Amém, irmãos? Amém. Desejo de servir. Porque tem gente, irmão, que parece que vem para a igreja se arrastando, vem para a comissão se arrastando, vem para o conjunto só a misericórdia, vem para uma consagração. Deus me guarde. Se tem uma saída para ir, misericórdia, bota tanto obstáculo, irmão. Mas servir com alegria é prontidão, é estar de pé, como Caleb disse: olha, disse para Josué: vem aqui, Josué, eu sou o mesmo. Do tempo que Deus fez a promessa lá atrás, 40 anos tinha eu quando o Senhor fez a promessa, e agora 45
Senhor. E os casados, cuidem da sua casa. É claro, eu vou entender, isso é óbvio. Mas o que eu estou falando aqui é que tem a disposição, mas coloca pretexto, coloca obstáculo, coloca dificuldade para fazer a obra do Senhor. Mas Caleb está nos ensinando, o salmista está nos ensinando, dizendo: servir com alegria, servir com alegria. E por que ele diz que é para servir com alegria? Porque ele diz que não foste vós, mas foi Deus que escolheu para ser povo dele e ovelha do seu pasto. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que tu antes, que eu antes, que nós antes não servimos para nada, estávamos lá jogados no léu, no mundo do pecado, sendo peteca de Satanás para um lado e para o outro. Aí Jesus foi lá, nos pegou, nos deu um banho com seu sangue, nos purificou, nos limpou, nos transformou, nos encheu de poder, nos batizou no Espírito Santo, nos deu os dons espirituais, escreveu o nosso nome no livro da vida. Diz ao diabo: ela você não toca, ele você não toca, agora tu vai me servir. A Bíblia diz que ele nos transportou das trevas para a sua gloriosa luz e nos fez assentar em lugares celestiais e entre os príncipes. Irmão, isso não é pouca coisa não, irmão, é muita coisa. Por isso que nós temos que ser mordomos alegres, porque Jesus nos salvou, Jesus nos salvou. Quem aqui é alegre pela salvação? Glorifica o nome do Senhor. Jesus nos salvou, então que alegra, crente. Que alegra. É mal-humorado, é cara fechada, é desandado. O que é o teu problema diante do que Deus fez na tua vida? A salvação é muito melhor e maior do que os problemas que tu enfrenta. E eu quero te dizer que tudo que tu passa não há de se comparar com o que está reservado na glória celestial para a tua vida. Olha quem está do teu lado e toca aí e diz assim: ei, mordomo, faz com alegria, serve o Senhor com alegria, porque Jesus te salvou. Diz, Jesus te salvou. Tu era tão bonzinho mesmo, eu era tão bonzinho, a gente era tão peça rara, irmão, mas Jesus investiu, Jesus foi lá, Jesus gostou de nós, presbíteros miseráveis, presbíteros teólogos, a gente não valia nada, mas Jesus olhou e disse: vale, serve, eu quero, vou salvar, vou libertar e vou mostrar ao mundo que eu uso para a glória do meu nome. Adora o Senhor nesta noite, você é especial. Nós somos. Por isso que a gente tem que fazer, irmão, administrar com alegria, irmão. Ninguém aqui está forçado não, irmão. Jesus não pegou na mão de ninguém, apertou e disse: você vai me servir. Não. Jesus fez isso contigo? Nós estamos aqui por livre, espontânea vontade. Entendemos que Jesus é melhor na nossa vida. Entendemos que sem Jesus não somos nada. Entendemos que fora da casa nós somos escravos e dentro da casa somos mordomos. Fora da casa somos escravos, mas dentro da casa somos mordomos.